Por falar em dificuldade, a gente vai falar, né, sobre esse jogo com a Tunaluso, quinta-feira, 9h30 da noite, lá no estádio da Curuzu, é o estádio do Paysandu, onde o Juventude já jogou várias vezes. Eu lembro de bons resultados do Juventude lá contra o Paysandu, né, recentes. Agora, tanto na Copa do Brasil como na Série B, até na Série C, acho que o Juventude andou jogando com o Paysandu lá. Na Série B eu lembro que ganhou. Mas o Acho que jogo jogou em 19, né? isso, 19 na Série C, né? O jogo esse contra a Tunaluso, ele é mais difícil, claro, do que foi o jogo contra o Guaporé. O Tunaluso tem um time, né, mais profissional, um pouquinho mais de investimento, não muito, mas tem um pouco mais. Tem jogadores mais rodados, mais conhecidos, né? Tem lá o Paulo Rangel, centroavante, que a gente sabe que faz gol e tal. Então, e por ser em Belém, né, que tem aquela característica de viagem longa, daquela temperatura que é sempre alta, por mais que seja à noite. O campo lá da Curuzu não tá legal, tem chovido demais em Belém. A gente assistiu, né, a goleada da Tunaluso, classificou com muita tranquilidade, fez 4-1 em cima do Tocantinópolis e o campo estava muito pesado, muito alto, embarrado, né? Então são essas dificuldades que para mim deixam esse jogo, né, um pouquinho mais preocupante. Não desesperador, acho que o Juventude tem totais condições e até obrigação de classificar. A gente já vai falar sobre isso. Para a gente fechar o programa, então, uma projeção aí, ali, Juventude e Tunaluso, valendo, como diz o outro, mais 2 milhões quase, se passar para a quarta fase. E aí, passando, o Juventude pegaria no Jacone, Madureira ou Águia de Marabá. O jogo que requer atenção. Juventude entra como favorito, tem a obrigação de passar, não tem outro resultado possível, mas ele não é um jogo parecido com o do Guaporé. Tem viagem, tem temperatura, tem um adversário bem mais tradicional, né? Quem é nascido nos anos 80, todo mundo lembra de ouvir falar do Tunaluso brasileira. E eu acho que uma coisa boa é que o Juventude vai jogar num estádio conhecido, que é um dos problemas que se enfrenta na Copa do Brasil, numa fórmula que eu não concordo muito. Ela até foi ajustada, né, em relação a dos anos anteriores, que para mim ela estava muito díspare, esse negócio de ter que jogar fora e ainda ter que fazer resultado, né, em qualquer rincão do Brasil. Aí eu não via lógica, entendo a democracia do campeonato, querer oportunizar essa situação que aconteça, né? Mas assim, eu achava meio sem lógica um clube melhor ranqueado sofrer tanta, entre aspas, disparidade. O Juventude precisa se impor novamente no jogo, tem que cuidar porque é um local que se gosta muito de futebol e sabe fazer ambiental de enfrentamento. Então, assim, não, a gente percebeu que até o momento a equipe do Barbieri, ela repete um padrão. Ela cozinha o início do jogo, né? Demora para começar a mostrar suas armas, parece que está estudando o adversário ou alguma coisa do gênero, e para depois começar a tentar resolver a partida. Eu tenho um pouco de receio dessa fórmula quando joga, quando o adversário começa a ficar um pouquinho mais perigoso, né? Não, que nem eu falei, não que tire a responsabilidade do Juventude em vencer, mas eu acho que o Juventude já tem que entrar com outro nível de concentração, vou usar essa palavra. O Juventude precisa entrar num nível de concentração diferente, porque jogo único é onde a teoria do cisne negro mais acontece. Se tem um jogo de ida e um jogo de volta, aí a previsibilidade é muito maior. O Juventude conseguiria reverter eventualmente. Mas num jogo único é necessário estar atento a esse ambiental, a não dar chance para o azar e todas as outras coisas, para que o que é mais natural para essa outra teoria da navalha dela, ela se concretize. É, Então, basta que o Juventude faça o que é de sua obrigação, né? Respeitando respeitando não, atento à característica de um jogo único. isso. Eu acredito que o Juventude passa, eu cobro que o Juventude passe, vocês todos cobram que o Juventude passe, sem descartar aqui as dificuldades do jogo, que serão bem maiores do que foi contra o Guaporé, né, pelo adversário, primeiramente, que é um pouco melhor, ou muito melhor que o Guaporé, mas também não chega a ser do nível do Paysandu, campeão paraense, nem do nível do Remo, Série A do Campeonato Brasileiro. É um degrau para baixo, é um adversário nível Série C, D do Campeonato Brasileiro, portanto, o Juventude tecnicamente é melhor, tem mais investimento e é melhor time. O campo, embora conhecido, tem lá suas dificuldades, né? O clima de Belém é difícil, a viagem é longa, isso tudo são situações. Mas eu creio que o Juventude vai passar, né? Com mais dificuldade, com alguma dificuldade, talvez até com dificuldades importantes,
mas passa. E se não passar, a gente vai cobrar, porque aí é objetivo não atingido, né? Não é esperado que o Juventude seja eliminado para a Tuna Luz. Então, exigência, sim, de classificação, sim, mesmo considerando as dificuldades. E digo mais, o Juventude tem a obrigação de chegar na quinta fase, porque se ele passar da Tuna Luz, depois Madureira ou Águia de Marabá, lá do Pará também, dentro do Jacone, é outra obrigação para o Juventude. Pelo menos até a quinta fase tem que ir, e esse é o objetivo estabelecido, inclusive, na previsão orçamentária, né, para chegar naquele valor que o Juventude precisa para complementar ali os seus pouco mais de 60 milhões de reais de orçamento, certo? Então vamos ver como é que o Juventude se porta, né? Certamente que o Barbieri vai manter o esquema com os 3 zagueiros, ainda mais que é um jogo fora de casa, que é um esquema chato de ver jogar, né? Assim, o Juventude não joga um futebol bonito, definitivamente não, mas tem sido eficiente, né? Não perdeu pro Grêmio, coisa que o Inter fez, perder pro Grêmio. O Juventude não fez, o Juventude não perdeu nenhum jogo pro Grêmio, né? Ele tem empates. E ele sofre um pouco mais contra os adversários mais fracos, né? Sofreu contra o São José, sofreu contra o Inter de Santa Maria, mas ganhou, né? Ganhou, fez os 3 pontos que lhe eram necessários. O Casarota Télia, não me venham dizer que está invicto, mas é um fato, né? É um esquema que ele é eficiente dentro daquilo que se precisa, que é não perder, né, Ali? Mas que joga feio, que precisaria evoluir essa saída. Precisaria, para ficar um futebol mais bonito. Mas se o Juventude subir para a Série A jogando feio, também não tem problema, né, seu Olivani? Não, tem problema. E o Casarotto ali comentou que ninguém da empresa teve coragem de dizer isso. Olha, eu realmente não enfrentei tanto diretamente essa situação, mas tem alguém que falou sobre isso, foi o William, falou e escreveu. Convido 1000 que tu vezes. acesse Casarotto, acesse o perfil do William. O William Não, foi e muito eu direto, até franco. parei agora de falar um pouco, porque os resultados fez estão alertas, bons, né? né? Os resultados são bons, eu até, assim, admito que os resultados são bons, né? E são óbvio, a gente não tem como brigar com os números, como diz o outro. Isso. Só que, realmente, que poderia jogar melhor, poderia. Isso aí a gente tem falado. O que eu quis dizer é que mesmo no momento que permaneci invicto, né, vencendo, inclusive confrontos, foi dito e escrito, né, as situações que o William até falou diretamente do que ele precisava ver evoluir no Juventude em relação à observação sobre a qualidade na saída de 3 e da capacidade de avaliação durante o jogo. Isso eu falei também, falei no debate algumas vezes, que eu me incomodava um pouco a demora de tomada de decisão sobre mudar o que estava vendo de errado em relação ao Barbieri. Isso aconteceu definitivamente no jogo contra o Grêmio, né? E isso acho que ajudou, entre todos os aspectos que até o Hoffman tocou também, que são responsabilidade do Juventude, né? Fez o Juventude não conseguir lograr êxito. Mas a gente não pode desrespeitar que ele está cumprindo os objetivos e, como eu disse aqui no início do programa, não sei se o Casarotto já estava com nós, ainda não foram experimentados para níveis de adversário da Série B. Essa é a questão. Nós não temos parâmetro ainda. Não temos parâmetro, né, Ali? Quando a gente vê o Juventude jogar primeiro com o Avaí, depois com o Novo Horizontino, a gente vai ter parâmetro para ver se realmente esse jogo do Juventude ele é ou não é suficiente para a Série B. A gente tem que ver como é que casa o tipo do jogo do Juventude com os adversários da Série B, né? Vamos lá, Max. Só informações do Juventude, né, que é treinado pelo Maurício Barbieri, vem com 4 desfalques, né, 2 agora de última hora e 2 que já eram certos, tá? Os de última hora, o atacante Juan Christians, transferindo para o futebol da Letônia, e o volante João Lucas Mineiro, tá com lesão no adutor da coxa e não deve voltar nesses próximos dias. E ele já não ia contar para esse jogo também com os laterais Patrick Lanza e o Alan Ruschel, ambos lesionados. Então a definição da equipe do Juventude, claro, só deve acontecer pouco antes da partida, horas antes da partida, mas o Juventude vem com problemas em enfrentar a Tuna Luso brasileira e, claro, a gente não tem nada a ver com isso. E estou muito confiante, né, com mais uma vitória da Tuna. A avassaladora, tá certo que nem se compara Tocantinópolis com o Juventude, embora o Tocantinópolis, pelo menos, se achasse o favoritão, não tinha sofrido gol, não tinha perdido, mas a Tuna mostrou que o favoritismo ele pode sim acontecer, mas antes da bola rolar. Esperar um bom jogo, né? Vai ser, claro, muito mais difícil, mas dá pra a galera apoiar a Tuna, né? Principalmente quem
não for torcedor do Clube do Remo, quem estiver aqui pelo centro, gosta de futebol, não vai assistir Fluminense e Remo, dá até para acompanhar depois também o jogo, quem sabe, né? Eu com um amante de futebol, tiver 3 jogos passando de forma consecutiva, a gente consegue assistir o primeiro tempo do jogo do Remo e depois ir pro jogo da Tuna, né, Max? Exato, eu vou fazer isso, rapaz. Vou lá, assisto o primeiro tempo. Espero que não atrase nada, né? Eu vou assistir o primeiro tempo e depois eu vou pra Tuna. Vou narrar, inclusive, né? Lá a partir do segundo tempo. Essa vitória e classificação da Tuna Luso brasileira, e vai ser no tempo normal. Um abraço ao Ronald França, que é o presidente, que sempre está ao lado do Sérgio Wilson. Ô, português, e essa Tuna Luso brasileira? A gente sabe da força do Juventude, do poder econômico do Juventude, um campeonato gaúcho que é muito disputado, mas eu vou com o Rodolfo. Aqui em Belém, eu vou com a Tuna, velho. É Tuna Luso brasileira. A Tuna tem que ganhar mais esse milhão aí. Mas seria ótimo se a Tuna ganhasse. Eu acho muito difícil que a Tuna consiga a vitória, apesar da evolução ser nítida em relação ao time que jogava o Parazão para o time que jogou contra o Tocantinópolis. Foi a partida mais segura da Tuna, foi a partida onde a Tuna mais criou, também não sofreu tanto defensivamente. A gente citou muito durante a transmissão, eu, Rodolfo e o Luizinho, do jogo contra o Tocantinópolis, como o trio de ataque, o quarteto ofensivo estava muito bem com o Túlio, com o Otávio, com o Jaime, que fez um golaço e marcou de novo, com o Paulo Rangel, interminável, sempre marcando gols. Só que, de fato, há uma diferença muito grande em relação às duas equipes e até mesmo em termos de preparação, de estrutura. Acho que a partida iguala um pouquinho mais por ser em Belém, pela questão do clima, se estiver chovendo, ou até mesmo a questão de umidade, que é muito diferente do sul do Brasil, mas, de fato, a Tuna vai ter uma grande montanha para escalar. Esperamos que a Tuna jogue bem, que ela consiga, o que para mim é difícil, mas não é impossível, que é a classificação, mas de fato é um nível muito grande de futebol que a Tuna vai enfrentar. A Tuna que não enfrentou o Remo neste campeonato, então vai ser o time de divisão mais superior que a Tuna vai enfrentar neste ano até o momento. Bora ver como a equipe se sai. Que bom que agora, e não é, por exemplo, na época ali da terceira, da quinta, da última rodada do Parazão da primeira fase. Essa Tuna, tu acha que tem chances? Meu amigo, eu só digo uma coisa, com base naquele primeiro jogo, é só se o Juventude deixar o Jaime chutar no gol. Pode sim que ele erre umas 10, mas vai acertar uma. O cara chuta forte de fora da grande área. Paulo Rangel consegue liderar o grupo. Finalmente uma liderança boa, porque nós tivemos aí um exemplo muito ruim, que custou caro, inclusive, o acesso da Tuna para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é esperar que Robson Melo faça um bom jogo, né? Chegou de uma temporada ali que não foi legal, no início de temporada que não foi legal, vestindo a camisa do São Raimundo, mas virou a página muito rápido e trouxe o elenco para ele, né? O Luan ali na lateral direita, cara, é esperar que a Tuna faça um bom jogo e tem time para isso. Agora, eu fico um pouco preocupado em relação ao gramado, né? Eu fico preocupado em relação ao gramado, porque a Tuna tem grandes chances de avançar, tá? Espero que não. Grande chance de avançar? Tem, sim. De 0 a 10. Faz um corte então, Felipe. Diz que a Tuna pera não tem condição de passar. Não, corte seu, porque você é o único que está dizendo que a Tuna não tem condição de passar aqui. Eu também Não, eu não disse que a Tuna não tem condição de passar. Eu disse que pra mim ela não passa. Eu acho que passa. Aí depois vai ter vídeo da Tuna se classificando. Olha, Felipe Campos lá da Liberal. Você viu o que aconteceu lá com o Japim. Olha, aspas, Felipe Campos. A Tuna não tem condições de passar. Não vejo esse time com condições de passar do Juventude no Souza. Pode até ter condições, mas se eu tivesse que apostar ainda acho que dinheiro, tem mais time não. que o Castanhal. Por isso que eu confio que vai passar. De 0 a 10, Vinícius quanto tu acha que Pacheco. a Tuna vai passar? 7. Rodolfo, 6,5. Bad, Da Tuna? 0 a 10. 8. Luiz, Pra perder, vai ganhar. pra ganhar, Cara, tu vai motivar entre os 6 caras. ou 7. Tuna é favorita. Tá, eu vou de 2. Justifique sua resposta. Pra mim é uma diferença muito grande de divisão, de investimento, de tudo. De jogador. Mas Copa do Brasil. Alô, Vinícius Pacheco. Juventude Copa vem de do Você Brasil. chinelinho, está rapaz. autorizado a utilizar a nossa imagem para divulgar esse vídeo no Copa do vestiário. Brasil, velho. Copa do E Brasil motivar não os tem isso, não. jogadores. Amém. Copa Tomara do que Brasil funcione não e tem que isso, a Tuna não. passe depois, mas eu não acredito não. Bom, gente, como é que vocês veem esse Tuna Luso brasileira Tuna e Luso. Juventude? Esperar o quê da amada
da tradicional guerreira do Brasil. É isso, né, Ted? Eu acho que vai ser um jogo bem complicado para a Tuna e vai ser complicado também para a equipe do Juventude. Os jogadores da Tuna estão muito confiantes em fazer um bom jogo. A Tuna tem tudo sim para fazer um bom jogo. Eu acredito muito na equipe da Tuna, principalmente com os reforços que chegaram já com o Vanderlan, com o Douglas, com o Túlio, que foi muito bem, com o Otávio, que não é aquele mesmo, tá, Felipe? Aquele mesmo jogou contra a equipe tá na equipe do Capitão Poço, o volante. É o Otávio, que é o menino ponta, bom, mas parece muito com o Otávio do Capitão Poço. Cara, eu acredito muito na Tuna, acho que o Robson Melo vai fazer uma equipe competitiva. E como a gente trouxe a informação ontem, né, cara, R$100 você garante 4 ingressos, então você que, principalmente pro torcedor que mora perto da Curuzu, e que não é uma boa pedida, cara. E que não é torcedor do Remo, porque vai ser no mesmo dia do jogo do Remo, então você que é torcedor do Paysandu, que mora ali perto da Curuzu, vai lá, cara, vai apoiar o futebol paraense. E o Juventude é um grande... Sim, o Juventude é uma equipe grande do Brasil, campeão do Brasil de 99, da Copa do Brasil, campeão da Série B de 1994, que vem de Série A recentemente, mas isso não entra em campo. A gente viu aqui no Pará, em Santa Catarina, aí no Paraná, que não entra em campo mesmo. Então eu acredito sim na Tuna, e a Tuna tem totais condições, principalmente porque o jogo é aqui em Belém. Exatamente. Porque o jogo é aqui em Belém.